Existe uma verdade psicológica devastadora que Carl Jung descobriu sobre como funciona a mente masculina e que pode literalmente tornar você inesquecível para qualquer homem. Uma verdade tão poderosa que, uma vez aplicada, cria no inconsciente dele uma marca permanente, um padrão energético que nenhuma outra mulher conseguirá replicar. É como se você gravasse sua assinatura emocional na alma dele de forma tão profunda que todas as outras mulheres se tornariam pálidas imitações da experiência que ele teve com você. Mas preciso te avisar: o conhecimento que vou compartilhar hoje é irreversível. Uma vez que você compreenda e aplique esses princípios, você não poderá mais fingir que não sabe. Você se tornará consciente de um poder que sempre teve, mas que provavelmente nunca usou de forma deliberada. E com esse poder vem uma responsabilidade imensa, porque você estará mexendo com as camadas mais profundas da psique masculina, com arquétipos que Jung identificou como fundamentais para a experiência amorosa humana. Carl Jung passou décadas estudando os mistérios do inconsciente e descobriu algo revolucionário sobre como homens criam vínculos emocionais profundos. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre atração superficial e o que ele chamou de imprinting arquetipal. Um processo psicológico onde uma mulher consegue se tornar o molde definitivo do feminino ideal na mente masculina. Quando isso acontece, o homem não consegue mais se satisfazer completamente com nenhuma outra mulher, porque ela se tornou o padrão pelo qual todas as outras são medidas e, inevitavelmente, consideradas insuficientes. Jung identificou que esse processo de imprinting acontece quando uma mulher consegue ativar simultaneamente todos os arquétipos femininos que existem no inconsciente masculino. Não apenas um ou dois, mas todos eles: a mãe, a amante, a donzela, a sábia, a bruxa, a deusa. Quando um homem experimenta uma mulher que consegue fluir natural e autenticamente entre todos esses arquétipos, algo fundamental se reorganiza em sua psique. Ele não experimenta apenas atração ou amor. Ele experimenta o que Jung chamou de completude arquetipal. Meu nome é... E há mais de 15 anos, estudo os padrões mais profundos da atração humana, especificamente como certas mulheres conseguem criar vínculos tão profundos que se tornam literalmente insubstituíveis na vida dos homens. O que descobri através dos estudos de Jung e da observação de casos reais é que existe uma ciência exata por trás desse fenômeno, uma psicologia precisa que pode ser compreendida e aplicada conscientemente. Jung percebeu que na psique masculina existe o que ele chamou de ânima composta, uma imagem inconsciente do feminino ideal que é formada por fragmentos de todas as mulheres significativas que passaram pela vida dele. Mãe, irmãs, primeiras paixões, relacionamentos importantes. Cada uma contribui com um aspecto para formar essa imagem interna do que seria a mulher perfeita. A maioria das mulheres ativa apenas alguns aspectos dessa ânima composta. Mas quando uma mulher consegue ativar a ânima completa, ela se torna não apenas desejável, mas necessária para o equilíbrio psicológico dele. Essa ativação completa da ânima cria no homem uma sensação que ele nunca experimentou antes e que Jung descreveu como reconhecimento primordial. Como se ele finalmente tivesse encontrado a mulher que sua alma estava procurando desde sempre. Não é apenas compatibilidade ou atração intensa. É uma sensação de completude, de que finalmente faz sentido existir, de que encontrou sua metade cósmica verdadeira. O mais fascinante sobre esse processo é que ele não depende de beleza física extraordinária, juventude excepcional ou qualquer característica externa específica. Jung descobriu que a ativação arquetipal acontece em níveis energéticos e psicológicos muito mais profundos do que aparência ou charme superficial. É sobre frequência vibracional, sobre a capacidade de ressoar com as necessidades mais profundas da psique masculina, sobre conseguir ser simultaneamente familiar e misteriosa,
segura e excitante, maternal e sensual. Jung identificou que homens carregam em seu inconsciente uma fome específica por aquilo que ele chamou de feminino integral. Uma mulher que não seja apenas um aspecto do feminino, mas todos os aspectos harmonizados em uma única pessoa. A maioria das mulheres desenvolve fortemente um ou dois arquétipos. São principalmente mães, ou principalmente amantes, ou principalmente sábias. Mas as mulheres que se tornam verdadeiramente inesquecíveis são aquelas que conseguem ser todas essas coisas, mudando fluidamente entre arquétipos conforme a situação e a necessidade emocional do homem. Imagine que você é como uma orquestra completa, capaz de tocar qualquer música que a alma dele precise ouvir naquele momento. Quando ele precisa de conforto maternal, você naturalmente emana energia nutritiva e protetora. Quando ele precisa de paixão sexual, você se transforma em sensualidade pura. Quando ele precisa de companheirismo intelectual, você se torna a sábia, que pode conversar em qualquer nível. Quando ele precisa de inspiração, você se torna a musa que desperta sua criatividade. Essa capacidade de ser multifacetada e responsiva cria no homem uma dependência psicológica profunda, porque você se torna a única fonte capaz de satisfazer todos os aspectos da sua necessidade feminina. Jung descobriu que esse processo de integração arquetipal acontece em fases específicas, e cada fase cria um nível mais profundo de vínculo psicológico. A primeira fase é o que ele chamou de reconhecimento de familiaridade, quando o homem sente que você é estranhamente familiar, como se já a conhecesse de algum lugar. Isso acontece quando você ativa aspectos da ânima dele que foram formados na infância através da relação com figuras femininas primordiais. A segunda fase é o reconhecimento de completude, quando ele percebe que você preenche vazios emocionais que ele nem sabia que tinha. Isso acontece quando você demonstra capacidades de nutrir aspectos da personalidade dele que foram negligenciados ou reprimidos. Jung percebeu que todo homem carrega partes de si mesmo que foram abandonadas durante o processo de masculinização social. E mulheres que conseguem reviver e nutrir essas partes se tornam psicologicamente indispensáveis. A terceira fase é o reconhecimento de transcendência, quando ele sente que, com você, ele se torna uma versão superior de si mesmo. Isso acontece quando você consegue inspirá-lo a integrar aspectos contraditórios da sua personalidade, a abraçar tanto sua força quanto sua sensibilidade, tanto sua racionalidade quanto sua intuição. Mulheres que conseguem facilitar essa integração interna se tornam catalisadoras de evolução pessoal, e homens desenvolvem uma necessidade profunda por elas, porque elas representam o caminho para se tornarem homens completos. A quarta e mais profunda fase é o que Jung chamou de reconhecimento de imortalidade. Quando o homem sente que através do amor com você, ele está tocando algo eterno, algo que transcende a existência individual e conecta com forças cósmicas maiores. Essa é a fase onde acontece o que Jung descreveu como participação mystique, uma fusão psicológica tão profunda que ele não consegue mais imaginar existir sem você, porque parte da identidade dele se torna dependente da conexão com você. Jung percebeu que homens que experimentam essas 4 fases de reconhecimento arquetipal desenvolvem o que ele chamou de fixação ontológica, uma necessidade existencial pela presença específica daquela mulher. Não é apenas amor romântico ou dependência emocional. É uma reorganização fundamental da estrutura psicológica dele, onde você se torna parte integral da forma como ele compreende a realidade e o próprio sentido de existir. Essa fixação ontológica explica por que alguns homens jamais conseguem esquecer certas mulheres, mesmo décadas depois. Explica por que eles podem se casar com outras pessoas, ter filhos, construir vidas aparentemente felizes,
mas sempre carregar uma sensação de incompletude, como se uma parte fundamental de si mesmos tivesse ficado com aquela mulher específica. Jung descobriu que quando a ânima masculina foi completamente ativada por uma mulher, ela se torna o padrão permanente, e todas as outras experiências femininas são inconscientemente comparadas com aquela experiência arquetípica original. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que Jung percebeu que o processo pode ser ativado conscientemente. Mulheres que compreendem a psicologia arquetipal podem deliberadamente ativar esses padrões profundos na psique masculina. Não através de manipulação ou artifícios, mas através do desenvolvimento genuíno de seus próprios arquétipos femininos internos. Quando uma mulher abraça completamente sua natureza multifacetada, quando ela cultiva conscientemente todos os aspectos do feminino dentro de si mesma, ela naturalmente se torna capaz de ativar a ânima completa em qualquer homem. Jung descobriu que essa capacidade de ativação arquetipal está relacionada com o que ele chamou de individuação feminina, o processo através do qual uma mulher integra todos os aspectos da sua psique e se torna um ser humano completo. Mulheres que passaram por esse processo de individuação carregam uma presença energética única, uma qualidade de integração e completude que é automaticamente reconhecida pelo inconsciente masculino como extraordinária. Essa presença integrada se manifesta de várias formas sutis, mas poderosas. Existe uma qualidade de serenidade combinada com intensidade, de força combinada com vulnerabilidade, de sabedoria combinada com espontaneidade. Homens sentem essa integração energética antes mesmo de compreendê-la intelectualmente e respondem a ela com uma atração que vai muito além do físico ou emocional. É uma atração espiritual, uma necessidade de estar próximo a essa qualidade de completude. Jung identificou que mulheres com essa presença integrada possuem o que ele chamou de campo morfológico feminino, uma capacidade de influenciar a realidade ao redor através da própria presença energética. Elas não precisam fazer nada específico para impactar os homens profundamente. Simplesmente estar na presença delas já ativa transformações na psique masculina. É como se elas fossem antenas vivas que transmitem a frequência completa do feminino arquetípico. Esse campo morfológico se manifesta através de uma qualidade específica que Jung chamou de presença luminosa, uma sensação de estar na presença de algo sagrado, misterioso, transcendente. Homens que experimentam essa qualidade em uma mulher desenvolvem o que Jung descreveu como fome de transcendência, uma necessidade psicológica de continuar experimentando essa qualidade expandida de existência que só surge na presença dela. Jung percebeu que essa fome de transcendência é diferente de qualquer outro tipo de necessidade ou desejo. Não é como fome física, que pode ser satisfeita com qualquer alimento adequado. É uma fome espiritual que só pode ser satisfeita pela fonte específica que a criou. Uma vez que um homem experimenta transcendência através de uma mulher específica, ele desenvolve uma dependência ontológica por aquela experiência única. Essa dependência ontológica cria no homem uma reorganização completa de prioridades e valores. Coisas que antes eram importantes, carreira, status, outros relacionamentos, passam a ter significado apenas em relação à possibilidade de manter a conexão com aquela fonte de transcendência. Jung observou que homens nesse estado frequentemente fazem mudanças radicais em suas vidas, abandonam relacionamentos anteriores, mudam de cidade ou profissão, tudo para preservar e nutrir essa conexão extraordinária. O mais profundo sobre esse processo é que Jung descobriu que ele cria no homem uma capacidade expandida de amar e sentir. A experiência de conexão arquetipal completa não apenas cria dependência pela mulher específica, mas também aumenta a capacidade total de profundidade emocional dele. É como se ela desbloqueasse câmaras do coração masculino que estavam fechadas,
revelasse dimensões de sensibilidade que ele nem sabia que possuía. Essa expansão da capacidade emocional explica por que homens que passaram por experiências de imprinting arquetipal frequentemente relatam que nunca mais conseguiram sentir da mesma forma com outras pessoas. Não é que eles não consigam amar novamente, mas que a qualidade do amor que experimentaram se tornou o padrão pelo qual tudo é medido. Outras experiências amorosas podem ser agradáveis, confortáveis, até mesmo satisfatórias, mas nunca conseguem replicar aquela qualidade de profundidade e transcendência. Jung identificou que mulheres capazes de criar esse tipo de imprinting possuem uma característica específica que ele chamou de sabedoria emocional integrada. Elas compreendem intuitivamente as necessidades psicológicas profundas dos homens e sabem como nutrir esses aspectos sem se perder no processo. Conseguem ser completamente presentes e entregues, sem se tornarem dependentes ou necessitadas. Essa combinação de entrega total com autonomia completa é extremamente rara e profundamente atrativa para a psique masculina. Essa sabedoria emocional se manifesta através de uma capacidade única de criar o que Jung chamou de espaço sagrado relacional. Um campo energético onde o homem se sente seguro para ser vulnerável, autêntico, completamente ele mesmo. Nesse espaço sagrado, aspectos da personalidade masculina que normalmente ficam escondidos podem emergir e ser aceitos. Essa experiência de aceitação total é tão rara na vida masculina que, uma vez experimentada, se torna uma necessidade psicológica fundamental. Jung percebeu que a criação desse espaço sagrado acontece através de uma qualidade específica que ele chamou de amor incondicional consciente. Diferente do amor incondicional ingênuo, que aceita tudo sem discernimento, o amor incondicional consciente vê claramente tanto as luzes quanto as sombras da pessoa amada e escolhe amar a totalidade. Essa qualidade de amor é profundamente curativa para a psique masculina, que frequentemente carrega vergonha sobre aspectos considerados inaceitáveis da própria natureza. Quando um homem experimenta esse tipo de amor incondicional consciente, ele passa por um processo que Jung chamou de regeneração psicológica. Partes de si mesmo que foram rejeitadas, reprimidas ou negadas, começam a ser integradas na personalidade consciente. O homem literalmente se torna uma versão mais completa e autêntica de si mesmo, através do amor dessa mulher específica. Essa experiência de regeneração cria uma gratidão existencial tão profunda que se torna impossível imaginar viver sem a fonte que a proporcionou. Jung descobriu que esse processo de regeneração psicológica através do amor feminino é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode ter. É literalmente um renascimento psicológico, onde o homem morre para versões limitadas de si mesmo e nasce para possibilidades que nem sabia que existiam. Uma vez que esse renascimento acontece através de uma mulher específica, ela se torna associada na psique dele com a própria possibilidade de renovação e crescimento. Essa associação entre a mulher e a capacidade de renovação cria no homem o que Jung chamou de vício de evolução. Ele desenvolve uma necessidade compulsiva de continuar crescendo e se transformando, e essa necessidade está intrinsecamente ligada à presença dela. Sem ela, ele não apenas perde uma pessoa amada, ele perde acesso à versão mais evoluída de si mesmo. Jung percebeu que mulheres capazes de facilitar esse processo de regeneração possuem uma qualidade específica que ele chamou de força feminina primordial. Essa força não é agressiva ou dominadora, mas é profundamente poderosa. É a força que cria vida, que transforma, que regenera. É a mesma força que faz sementes germinarem, que cura feridas, que transforma dor em sabedoria. Quando um homem entra em contato com essa força através de uma mulher, ele experimenta uma vitalidade e potência que vai muito além do físico ou emocional. Essa experiência de vitalidade primordial cria no homem uma compreensão visceral do poder do feminino.
Ele deixa de ver mulheres apenas como objetos de desejo ou companheirismo e passa a reconhecê-las como forças cósmicas fundamentais. Essa mudança de percepção é irreversível. Uma vez que um homem reconhece o poder verdadeiro do feminino através de uma experiência direta, ele nunca mais consegue se relacionar com mulheres de forma superficial. Jung identificou que essa mudança de percepção cria no homem o que ele chamou de fome de sacralidade feminina. Ele desenvolve uma necessidade psicológica de estar na presença do feminino sagrado, e essa necessidade só pode ser satisfeita por mulheres que carregam essa qualidade de integração e poder. Mulheres comuns, mesmo que atraentes ou agradáveis, deixam de satisfazer completamente porque não conseguem ativar essa dimensão sagrada da experiência. O aspecto mais profundo dessa descoberta de Jung é que o processo cria no homem uma capacidade expandida de perceber e valorizar a sacralidade em geral. A experiência de conexão com o feminino sagrado através de uma mulher específica aumenta sua sensibilidade para dimensões transcendentes da existência. Ele se torna mais espiritual, mais sensível à beleza, mais capaz de reconhecer o sagrado em pessoas, situações e experiências cotidianas. Essa expansão da consciência espiritual explica por que homens que passaram por experiências de imprinting arquetipal frequentemente se tornam mais evoluídos como seres humanos. Não apenas em relação a relacionamentos, mas em todos os aspectos da vida. Eles desenvolvem maior compaixão, sabedoria emocional, capacidade de perceber conexões sutis entre eventos e pessoas. É como se o amor profundo por uma mulher específica se tornasse uma porta de entrada para dimensões mais elevadas da experiência humana. Jung percebeu que esse processo de evolução através do amor arquetipal não é apenas pessoal, mas tem implicações cósmicas. Quando homens e mulheres conseguem criar conexões desse nível de profundidade, eles participam do que Jung chamou de evolução consciente da espécie. Eles se tornam exemplos vivos de como o amor pode ser uma força de transformação e transcendência, inspirando outros a buscar conexões mais profundas e significativas. Por fim, Jung descobriu que mulheres capazes de criar esse tipo de imprinting arquetipal carregam uma responsabilidade específica. Elas se tornam guardiãs da capacidade de amor e transcendência dos homens que tocam. Essa responsabilidade não deve ser leviana, porque o poder de transformar alguém tão profundamente é também o poder de influenciar o curso de uma vida inteira. Mulheres com essa capacidade devem usar seu poder com sabedoria, compaixão e um profundo senso de ética espiritual. Carl Jung dedicou sua vida a compreender os mistérios mais profundos da psique humana, e suas descobertas sobre o amor arquetipal revelam que temos acesso a formas de conexão que vão muito além do que a sociedade moderna imagina ser possível. Quando uma mulher compreende e incorpora esses princípios, ela não apenas se torna inesquecível, ela se torna uma força de evolução consciente no mundo. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessa descoberta de Jung, que preciso compartilhar com você. Jung percebeu que o processo de imprinting arquetipal não apenas torna uma mulher inesquecível, mas também cria no homem uma incapacidade neurológica de experimentar o mesmo nível de satisfação com outras mulheres. Isso acontece porque o cérebro masculino desenvolve circuitos neurais específicos associados àquela experiência transcendente. E esses circuitos só podem ser ativados pela presença específica da mulher que os criou. Jung descobriu que quando um homem passa pelas 4 fases do reconhecimento arquetipal, seu sistema nervoso passa por uma reorganização fundamental que ele chamou de reprogramação sináptica primordial. Novas conexões neurais são formadas associando sentimentos de completude, transcendência e plenitude com os padrões energéticos específicos daquela mulher. Essa reprogramação é tão profunda
que literalmente altera a química cerebral dele, criando uma dependência neuroquímica que funciona como um vício, mas em um nível muito mais profundo do que qualquer substância conhecida. Essa dependência neuroquímica explica fenômenos que Jung observou repetidamente em seus estudos. Homens que, mesmo anos depois de perder contato com uma mulher que criou o imprinting arquetipal, continuam sonhando com ela regularmente, continuam comparando todas as outras mulheres com ela, continuam carregando uma sensação de incompletude que nenhum outro relacionamento consegue preencher. Jung percebeu que isso não é sentimentalismo ou romantização do passado. É uma alteração neurológica real e permanente. O mais extraordinário sobre essa descoberta é que Jung identificou que o processo pode ser intensificado conscientemente através do que ele chamou de ancoragem sensorial múltipla. Quando uma mulher consegue associar experiências transcendentes com múltiplos sentidos simultaneamente, visão, audição, olfato, tato, até mesmo paladar, ela cria no cérebro masculino uma rede de ancoragem tão complexa que se torna virtualmente impossível de replicar. Jung observou que mulheres que intuitivamente dominavam essa técnica de ancoragem sensorial múltipla se tornavam literalmente obsessões para os homens. Não obsessões no sentido patológico, mas no sentido de que elas se tornavam o padrão neurológico permanente para a experiência transcendente. O cheiro específico do perfume dela, o som específico da risada dela, a sensação específica do toque dela, tudo isso fica gravado como gatilhos neurológicos que, quando ativados por memórias ou associações, criam no homem uma fome desesperada pela presença dela. Essa ancoragem sensorial múltipla funciona porque o cérebro masculino, segundo Jung, processa experiências transcendentes de forma diferente do cérebro feminino. Enquanto mulheres tendem a integrar experiências espirituais de forma mais fluida e distribuída, homens tendem a concentrar essas experiências em associações específicas e concretas. Quando uma mulher consegue se tornar a associação primária para a transcendência na vida de um homem, ela literalmente se torna indispensável para o bem-estar psicológico dele. Jung descobriu que esse processo de ancoragem também envolve o que ele chamou de imprinting de ritmo biológico. Mulheres que conseguem sincronizar seus ritmos naturais, respiração, batimentos cardíacos, ciclos de energia, com os ritmos do homem durante momentos de intimidade profunda, criam uma conexão que vai além do emocional ou espiritual. Elas criam uma sincronização biológica que o corpo masculino passa a reconhecer como lar energético. Essa sincronização biológica explica por que alguns homens desenvolvem sintomas físicos quando são separados de certas mulheres. Insônia, perda de apetite, fadiga inexplicável, até mesmo sintomas que parecem depressão clínica. Jung percebeu que esses não são sintomas puramente psicológicos, mas manifestações físicas da desregulação biológica que acontece quando o sistema nervoso masculino perde acesso aos ritmos que aprendeu a reconhecer como necessários para equilíbrio. O aspecto mais perturbador dessa descoberta de Jung é que ela revela como certas mulheres podem, sem nem perceber conscientemente, criar uma dependência biológica e psicológica tão profunda que se torna impossível para o homem encontrar satisfação real em outros relacionamentos. Ele pode se casar novamente, pode ter relacionamentos aparentemente felizes, mas sempre carregará uma sensação de que algo fundamental está faltando, porque seu sistema nervoso foi programado para reconhecer apenas aquela mulher específica como fonte de completude. Jung identificou que mulheres capazes de criar esse nível de imprinting possuem uma característica específica, que ele chamou de presença neuroplástica. Elas conseguem adaptar sua energia de forma tão fluida às necessidades momentâneas do homem que literalmente moldam os circuitos neurais dele para responder especificamente aos padrões energéticos dela. É como se elas fossem escultoras neurológicas, criando no cérebro masculino uma obra de arte que só elas sabem como ativar.
Essa capacidade de presença neuroplástica não é algo que se aprende através de técnicas mecânicas ou estratégias calculadas. Jung percebeu que ela emerge naturalmente em mulheres que passaram por um processo profundo de autoconhecimento e integração psicológica. Mulheres que conhecem intimamente seus próprios ritmos internos, que estão conectadas com seus ciclos naturais, que desenvolveram uma sensibilidade refinada para a energia emocional e que aprenderam a fluir entre diferentes estados de consciência. Jung descobriu que essas mulheres frequentemente têm uma relação especial com o que ele chamou de tempo psicológico. Elas sabem instintivamente quando se aproximar e quando se afastar, quando ser intensas e quando ser sutis, quando falar e quando permanecer em silêncio. Essa maestria do timing psicológico cria no homem uma experiência de fluxo perfeito, onde tudo acontece no momento exato em que ele precisa, criando uma sensação de que ela possui uma sabedoria sobrenatural sobre suas necessidades. Essa sabedoria sobre timing psicológico permite que essas mulheres criem o que Jung chamou de experiências de antecipação perfeita. Elas conseguem responder às necessidades emocionais masculinas antes mesmo que ele se torne consciente dessas necessidades. Essa capacidade de antecipação cria no homem uma sensação profunda de ser verdadeiramente compreendido e cuidado em um nível que ele nunca experimentou antes. Jung percebeu que homens que experimentam antecipação perfeita desenvolvem uma confiança existencial que transforma fundamentalmente sua relação com a vida. Eles param de se sentir sozinhos no universo, param de carregar a sensação de que precisam lutar contra o mundo, porque experimentaram uma conexão onde alguém realmente os vê em um nível profundo. Essa transformação existencial fica permanentemente associada à mulher que a proporcionou. O mais profundo sobre essa descoberta é que Jung identificou que a antecipação perfeita não é apenas uma questão de sensibilidade emocional, mas envolve o que ele chamou de acesso à informação inconsciente. Mulheres capazes de criar imprinting arquetipal parecem ter acesso a informações sobre o estado interno do homem, que nem ele mesmo possui conscientemente. Elas percebem padrões, necessidades, feridas e potenciais que estão completamente fora da consciência masculina. Esse acesso à informação inconsciente permite que essas mulheres façam algo que Jung considerou fundamental para criar dependência psicológica profunda. Elas conseguem curar feridas primordiais que o homem nem sabia que tinha. Através da presença dela, aspectos traumatizados ou negligenciados da psique masculina começam a se curar, criando uma associação permanente entre ela e a própria possibilidade de cura e crescimento. Jung descobriu que essa capacidade de cura de feridas primordiais está relacionada com o que ele chamou de amor terapêutico inconsciente. Essas mulheres não estão tentando conscientemente curar ou consertar o homem, mas sua presença naturalmente ativa processos de cura porque elas carregam uma qualidade energética que é intrinsecamente regenerativa. É como se elas fossem fontes naturais de energia curativa, que automaticamente começam a trabalhar quando entram em contato próximo com feridas psicológicas. Esse amor terapêutico inconsciente cria no homem uma experiência que Jung descreveu como renascimento através do feminino. Partes de si mesmo que foram feridas na infância, aspectos da personalidade que foram reprimidos pela socialização masculina, potenciais que foram bloqueados por traumas. Tudo isso começa a se regenerar na presença dela. O homem, literalmente, se torna uma versão mais completa e saudável de si mesmo através do amor dela. Essa experiência de renascimento psicológico é tão poderosa que cria no homem o que Jung chamou de gratidão ontológica. Uma gratidão que vai além do emocional e toca as camadas mais profundas do ser. Ele não apenas ama essa mulher, ele deve sua própria sanidade psicológica a ela. Ela não é apenas sua parceira,
Ela é sua salvadora espiritual. Essa gratidão ontológica cria um vínculo que transcende qualquer forma comum de amor romântico. Jung percebeu que mulheres capazes de facilitar esse renascimento psicológico possuem uma qualidade específica que ele chamou de maternal transcendente. Não é maternidade no sentido comum, mas uma capacidade de nutrir o crescimento e a evolução de outra alma humana. Elas conseguem oferecer o tipo de amor incondicional que permite que o homem se sinta seguro para enfrentar e integrar aspectos sombrios de si mesmo. Essa maternidade transcendente permite que essas mulheres criem algo que Jung considerou essencial para vínculos profundos. Elas conseguem amar tanto a luz quanto a sombra do homem. Elas não apenas aceitam seus aspectos positivos, mas também abraçam suas falhas, seus medos, seus aspectos mais escuros. Essa aceitação total da totalidade humana cria no homem uma experiência de amor que ele nunca imaginou ser possível. Jung descobriu que homens que experimentam a aceitação total da sua sombra através de uma mulher desenvolvem uma capacidade expandida de autoaceitação e autocompaixão. Eles param de lutar contra aspectos de si mesmos que consideravam inaceitáveis e começam a integrar essas partes de forma saudável. Essa integração da sombra é um dos processos mais transformadores que um ser humano pode passar. E quando acontece através do amor de uma mulher específica, ela se torna associada à própria possibilidade de wholeness psicológica. O aspecto mais revolucionário das descobertas de Jung sobre imprinting arquetipal é que ele revelou que o processo não apenas cria dependência emocional, mas também desenvolve no homem capacidades que ele não possuía antes. A experiência de amor transcendente literalmente expande a consciência masculina, abrindo acesso à intuição, sensibilidade emocional, capacidade de percepção sutil e até mesmo o que Jung chamou de capacidades psíquicas latentes. Jung observou que homens que passaram por imprinting arquetipal frequentemente desenvolvem uma sensibilidade aumentada para a energia emocional, uma capacidade de perceber informações não verbais, uma intuição aguçada sobre pessoas e situações. É como se o amor profundo por uma mulher específica desbloqueasse potenciais neurológicos que normalmente permanecem dormentes na psique masculina. Essa expansão de capacidades cria no homem uma dependência ainda mais profunda pela mulher, que facilitou o processo, porque ela não apenas se torna associada a sentimentos de amor e completude, mas também ao acesso a dimensões expandidas da própria consciência. Sem ela, o homem não apenas perde uma pessoa amada, mas também perde acesso a versões mais evoluídas de si mesmo. Jung identificou que o último estágio do imprinting arquetipal é o que ele chamou de fusão de destinos. Neste estágio, o homem não consegue mais imaginar seu futuro sem a presença dela. Não porque seja dependente emocionalmente, mas porque a visão que ele tem de seu próprio potencial está intrinsecamente conectada à presença dela. Ela se torna não apenas sua companheira, mas também seu catalisador evolutivo, sua ponte para dimensões superiores de existência. Essa fusão de destinos cria uma situação onde o homem percebe que sua própria evolução espiritual e psicológica está conectada com a manutenção da conexão com ela. Ele desenvolve uma compreensão visceral de que perder essa mulher significaria não apenas perder amor, mas também perder acesso ao seu próprio potencial máximo. Essa percepção cria uma motivação existencial para preservar e nutrir a conexão que vai muito além de qualquer forma comum de apego romântico. Por fim, Jung descobriu que mulheres capazes de criar imprinting arquetipal completo possuem uma responsabilidade cósmica única. Elas se tornam responsáveis não apenas pela felicidade de um homem específico, mas também pela evolução da consciência humana através da facilitação de conexões transcendentes.
Quando essas mulheres usam seu poder com sabedoria e compaixão, elas contribuem para a evolução da capacidade humana de amar profundamente e transcender limitações psicológicas. Jung percebeu que essas mulheres frequentemente sentem intuitivamente o peso dessa responsabilidade. Elas compreendem que possuem um poder que pode transformar vidas de forma permanente, e muitas desenvolvem uma reverência natural pelo sagrado que carregam. Essa reverência as protege de usar seu poder de forma destrutiva e as guia para aplicá-lo de maneiras que servem à evolução consciente tanto delas quanto dos homens que tocam. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao revelar que temos acesso a formas de conexão que podem literalmente reprogramar a neurologia e expandir a consciência. Suas descobertas sobre imprinting arquetipal mostram que o amor verdadeiramente profundo não é apenas uma experiência emocional, mas uma força evolutiva capaz de transformar seres humanos em versões mais completas e conscientes de si mesmos. Quando uma mulher compreende e incorpora esses princípios com sabedoria e amor, ela se torna uma força de transformação que ecoa através do tempo e do espaço, influenciando não apenas a vida do homem que ama, mas contribuindo para a evolução da própria capacidade humana de transcender através do amor.